Em nome de Jesus, agora chamar o nosso pastor, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amados irmãos, estamos no nosso segundo culto, em que trago por tema uma capacitação ministerial. Efésios, carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Capítulo de número 4. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a unidade da fé, versículos de número 10, 11, 12 e 13. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, crianças, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Glória a Deus. Vamos dar ênfase, amados irmãos, no versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para e doutores. Aleluia. Soberania eterna Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eis aqui a tua igreja. A tua igreja te ama, Senhor. Tu nos sonda, nos conhece, sabe de todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor levantaste, ó Deus, profetas no nosso meio. O Senhor levantaste, Senhor, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Mas eu quero te pedir dons ministeriais, Senhor. Dons ministeriais para esta congregação. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vem com uma unção de capacitação. Deus, sopra neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, onde muitas pessoas, ó Deus, passam de frente e muitas vezes, ó Deus, não dão tanta credibilidade. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, no meio desses jovens, no meio dessas crianças, dessas senhoras, dos senhores, Senhor, em nome de Jesus, pastores, missionários, Deus, evangelistas, homens cheios e mulheres cheias do teu Espírito Santo, para propagar o Evangelho em todos os lugares, para abalar, ó Deus, em nome de Jesus, esta nação, que um grande avivamento, ó Deus, venha, Senhor, se levantar, e que seja, Senhor, em nome de Jesus, e que comece, Deus, por este lugar, Senhor, por esta casa. Senhor, tu és o Todo-Poderoso, tu podes fazer o impossível se tornar possível. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós te rogamos, nós te clamamos, Santo e Vivo Espírito de Deus, nós te pedimos, vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, nesta casa, Senhor, usa os nossos, faz a tua vontade prevalecer. Senhor, nós já estamos chorando, Senhor, nós queremos, ó Deus, ver uma banda, Senhor, nesta casa, para louvar e agradecer o teu santo nome. Deus, nós temos ali uma guitarra, nós temos esta bateria, aperfeiçoa, capacita, Senhor, os que nós temos, o que nós, ó Deus, temos nesta casa. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor,
nesse altar, oh Deus, um teclado, uma sanfona, Deus amado, um violão, Senhor, em nome de Jesus. Deus, e quanto mais instrumentos o Senhor quiser para esta casa, Senhor, o desejo do nosso coração é uma grande orquestra, Senhor, Deus, para te louvar, te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor, esta casa com a tua unção, com a tua presença, com o teu poder. Capacita, Senhor, os nossos obreiros. Capacita, Senhor, em nome de Jesus, nossas obreiras, as nossas diaconisas, os diáconos desta casa. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, Senhor, abençoando cada vez mais, Senhor, as missionárias. Levanta missionários, levanta evangelistas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Cria, ó Deus, nos corações em que aqui estão o desejo, Senhor, de ganhar almas para o teu reino. Deus, de evangelizar. Deus, em nome de Jesus, de fazer, ó Deus, a tua vontade, de fazer a tua obra, de ser um intercessor, de expulsar demônios, Deus, de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Senhor, vai usando as mãos, Senhor, dos teus irmãos. Vai, Senhor, tomando a boca de cada um, para que quando o Senhor abrir a boca para falar, Deus, venha falar algo de ti. Deus, enquanto nós estamos te orando, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor irá derramar o teu poder. Senhor, enquanto nós estamos, ó Deus, te clamando, o Senhor pode distribuir dons, o Senhor pode, Senhor, dar visões, mas eu te peço, visões, ó Deus, não somente para uma pessoa, mas para várias, Senhor, para que haja confirmação, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, sonhos proféticos, revelações, Deus, em nome de Jesus, línguas estranhas, interpretação, amor pela tua obra, amor de estar na tua casa, amor de te orar, amor pelo próximo, amor, Senhor, oh Senhor, que é o dom supremo. Senhor, perdoa todas as nossas falhas, nossas ofensas. Senhor, nós somos pó, nós somos cinzas, mas tu és todo poderoso, tu podes fazer o impossível se tornar possível, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que uma unção, Senhor, caia, venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas crianças. Senhor, eu quero abençoar e quero te entregar nas tuas mãos aquele projeto, Senhor, em nome de Jesus, daquele retiro. Senhor, se és da tua vontade, abençoa e nos dá graça para que seja realizado. Senhor, abençoa, Senhor, o congresso das senhoras. Deus, em nome de Jesus, vai tomando cada missionária, cada pregadora que vier aqui nestas noites. Deus, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja manifestação do teu poder, Senhor, em nome de Jesus, que vidas sejam impactadas, Senhor, pelo poder da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, o mesmo eu te peço pelo congresso de jovens. Deus, em nome de Jesus, que eles venham olhar somente para ti, que eles venham estar na tua presença. Tira todo o desânimo, tira toda a fraqueza espiritual, tira, Senhor, tudo aquilo que vem tentando contra eles, para tirar, Deus, da tua presença. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, retira todo o embaraço desse jovem, desta jovem, que tenta impedir, ó Deus, o teu crescimento espiritual na vida dele, na vida dela. Deus, vai preparando para ele, vai preparando para ela todas as áreas, Senhor, da vida dos teus servos, na área sentimental, na área emocional, na área financeira. Vai, Senhor, abençoando, vai abençoando. Deus, abençoa, Senhor, a casa dos teus servos. Deus, a dispensa dos teus servos. Que haja mantimento, que haja, Senhor, em nome de Jesus, saúde, saúde, saúde. Deus, todos aqueles que entraram aqui, seja qual for o tipo de enfermidade, que seja curado nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pode se assentar aplaudindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Irmãos, o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, que o Senhor levantou, que o Senhor transformou, que teve experiências extraordinárias com o Senhor, era um servo escolhido, era um vaso de ouro, era um vaso de honra, que se dedicou, ele dedicou toda a sua vida para a obra de Deus, para viver para Deus, para a obra do Senhor. Esse homem, para quem pensa que não passava por luta, por tribulação, saiba desta noite que esse homem sofreu, e sofreu muito, pelo amor ao Evangelho, pelo amor à palavra de Deus. Esse homem, irmãos, ele foi chicoteado não uma vez, não duas, várias vezes. Esse homem sofreu naufrágios. Deus livrou ele do naufrágio. Ele conseguiu chegar na ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, irmãos, na hora que os tripulantes daquele navio vão se aquecer ali no fogo, por conta do frio, aleluia, irmãos, sai uma serpente venenosa, e pica o apóstolo Paulo. Irmãos, os homens ficam esperando ele cair. Quantas pessoas estão esperando a tua queda? Quantas pessoas estão esperando só você cair? Mas quem te sustenta é o Senhor, e é Ele que nos dá a vitória. E ele ficou de pé, irmãos. Ele ficou de pé e não morreu, porque o Senhor tinha uma obra grande na vida daquele homem. Esse homem, irmãos, chegou a sofrer violências. Esse homem foi várias vezes levado para a prisão, humilhado, mas Deus era com ele. Aleluia. E o Senhor o chamou para uma grande obra. Ele era apóstolo do Senhor. E como ele vai dizer logo no começo do livro da carta aos Efésios, ele vai dizer: apóstolo não pela vontade dos homens, não levantado por homens, mas quem levantou ele foi o Senhor. E o Senhor levantou ele para uma missão especial, uma missão maravilhosa. Aleluia. E ele, irmãos, obedeceu à voz do Senhor. Esse homem disse sim para a obra que Deus tinha em suas mãos. E ele foi um verdadeiro missionário. E por onde ele passava, se viu os frutos. Implantou igrejas, ganhou vidas para Jesus. Aleluia. Se fazia de pequeno para ganhar os fortes. Deus me dava sabedoria para ganhar as almas. Certa vez ele chegando em Atenas, ali onde tinha vários deuses gregos, onde as pessoas cultuavam, era um país politeístas, adoravam vários deuses, Afrodite, Atenas, Poseidon, todos os deuses gregos, em que nós estudamos na escola, nos nossos livros de história. Para tudo ele tinha um Deus. Tinha a história do Monte Olimpo, onde tinha ali o Deus dos deuses para ele, era Cronos. Zeus era filho de Cronos. Zeus escapa de seu pai, mata Cronos, salva os seus irmãos. Isso é mitologia, história grega, mas assim era a religião deles. Eles acreditavam, e eles acreditavam tanto em deuses, que eles ergueram um altar para dizer: olha, se existe um que a gente ainda não conhece, está aqui, ao Deus desconhecido. O homem de Deus, com a sabedoria que tinha, ele vai lá: hoje eu quero pregar sobre este Deus, o Deus desconhecido, porque eles não conheciam. E aí ele vai falar do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus chama cada um
uma missão especial e maravilhosa. Que Deus tem para você é só para você. Que Deus tem para você é para você. Que Deus tem para você é para você. Que Deus tem para você é para você, para você, para você. Deus tem obras maravilhosas e especial para cada um de nós. O que nós devemos fazer é cumprir o chamado do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim, com toda a perfeição, me capacita, me prepara para me fazer a tua obra. Quando você começar a querer a fazer a obra de Deus, quando você começar a fazer a obra de Deus, vai ter relevância. Vai ter. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. No trabalho, quando você quer se dedicar, quer fazer o seu melhor, o que as pessoas vão dizer? Olha aí, o babão do chefe. Olha aí, o queridinho, isso, daquilo. Não é diferente. Não é diferente na obra de Deus. Não é. E se você for ligar para as coisas que estão ao derredor, você não permanece em lugar algum. Tem levantes na família, tem levantes no trabalho, tem levantes na igreja, tem levantes na rua, tem levantes em todo lugar. Eu já ouvi pessoas, desde o início da fé, dizendo: eu não vou permanecer mais lá por causa dele, eu não vou permanecer mais lá por causa dela, eu não vou permanecer mais lá porque o irmão disse isso comigo, a irmã disse aquilo comigo, porque fulano, irmão, aonde tiver pessoas, vai ter realmente dificuldades para se trabalhar. Mas quando você, nós, olharmos apenas para Cristo Jesus, nada, absolutamente nada, vai nos tirar do verdadeiro foco, que é o Senhor. E o inimigo, irmãos, vai tentar encontrar brechas de todas as formas, de todos os jeitos, para tentar lhe tirar da presença de Deus. Pessoas vão se levantar e podem se levantar até da própria família. Por quê, pastor? Porque as pessoas lá fora, que não conhecem você, que não conhecem a sua história, não vai causar tanto impacto na sua vida. Uma pessoa que não lhe conhece chegar para você e dizer alguma coisa, tudo bem, é uma palavra, vai ferir, mas não tanto como alguém que você conhece há muito tempo e tem uma grande intimidade, uma grande afeto. É isso que vai acontecer. Você acha que na igreja primitiva não tinha atritos? Tinha. Você acha que na igreja primitiva não tinha, às vezes, contendas? Tinha. Tinha, irmãos. Você acha que na igreja primitiva não tinha aquelas pessoas que queriam pregar apenas para ser vista, aplaudida? Jesus falou isso, o apóstolo Paulo falou isso. Mudam-se os tempos, mas as coisas continuam a mesma. Mas por que a igreja primitiva crescia de uma maneira maravilhosa? Porque eles tinham amor pela obra e a visão deles era a visão somente para Jesus. Eles tinham a esperança que Jesus podia voltar naquele momento. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vivia como se Jesus Cristo fosse voltar hoje, agora. O sucesso do Evangelho, irmãos, é quando nós estamos, em primeiro lugar, conectados com Cristo, esperando nele, trabalhando para Ele e esperando Jesus voltar. Porque se todos que se chamam cristãos, estivessem vivendo e trabalhando como se Jesus fosse voltar hoje, seria maravilhoso, seria algo tremendo, aconteceria avivamentos espalhados por todo mundo. Mas o que acontece? Os cristãos não estão esperando mais a Jesus. As pessoas não anseiam mais pela vida do Senhor. É por isso que
há vários ministérios sendo destruídos. O presidente desta obra, o pastor Edmilson, ele falou algo muito interessante no dia 31 de dezembro, na unção. Ele disse o seguinte: as pessoas em que aqui estão, Barra do Ceará, Leste Oeste, a Sede, Álvaro N, que vão receber unção hoje, né? Elas devem se empenhar para se fazer a obra de Deus. E todos aqueles que foram apresentados na obra de Deus, futuramente desistir, acabar, não era porque tinha sido uma escolha errada. Será que Deus escolheu errado Saul? Não. Deus é longânimo. Deus dá oportunidades. Deus é Deus de oportunidades. Mas Saul não aproveitou a oportunidade. Saul não aproveitou a oportunidade. E alguém desacreditado, alguém humanamente falando, impossível de ser rei. Por quê, pastor? Vamos lá. Menino. Não era nem acreditado pela própria família. Porque na hora que o sacerdote chega para ungir o rei, está todos aqui. Não estava. E ele vai passando. A menina bate, Samar, tudinho. Olha, cadê? Está faltando um, tem um, está lá. E Deus ungiu a Davi. Aleluia. E Davi aceitou. Davi recebeu, Davi agarrou a oportunidade. Nós também devemos agarrar a oportunidade. As coisas de Deus, irmãos, é dádiva, é bênção, é bênção de Deus. Tudo que é destinado à obra de Deus, as coisas do Senhor, tudo que há aqui foi, ou era para ter sido, tenho certeza que foi, consagrado a quem? A Deus. A Deus. As cortinas em que nós temos nesta casa, todas elas foram dadas, doadas, com suor, sacrifício, muita oração separada para a obra de Deus. As cadeiras que tem aqui foram também consagradas para a obra de Deus. Então, irmãos, devemos tratar as coisas do Senhor com zelo, com amor. E é por isso que eu vejo o Senhor escolher a Paulo. Porque pensa no homem zeloso. Tudo quanto ele fazia com zelo. Ele dava o seu melhor porque ele sempre foi zeloso. E o Senhor é você mesmo. Então não devemos destratar a obra de Deus. E a coisa mais valiosa que se tem na obra de Deus, o que é? As vidas. Por isso que nós devemos investir. Como é que eu invisto? Em oração, clamor, jejum. Cada um que aqui está é fruto da oração de alguém. Antes de você chegar aqui, tinha alguém que estava orando por você. Quando eu cheguei na igreja, nem imaginava. Vim descobrir muito tempo depois, já tinha pessoas orando por mim. Fala, meu Jesus. Da mesma forma você está orando por vidas. E pode ser que nem congregue aqui. Glória a Deus. Mas se não congregar aqui também não tem problema. O importante é ela alcançar a salvação dela. Aleluia. E o Senhor, irmãos, Ele vai dar dons espiritual. Isso foi ministrado na semana passada. Não para que eu venha aparecer. Não pode, eu tenho plena certeza disso. Tem pessoas às vezes que ficam duelando, até quem fala em línguas estranhas mais bonito do que o outro. Tem. Às vezes tem aquela questão de disputa.
de duelo. Nós falamos, por exemplo, de ministério. Você sabe qual ministério que eu sou? Quem é o meu líder? Quem é dentro do amor de Deus? Isso aconteceu na igreja de Coríntios, né? Na igreja de Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Olha isso. Olha a igreja. Chega e para que Deus ele derrama dons? Para quê? A igreja sabe? Para usar a obra de Deus, para ajudar as pessoas através dos dons. Com certeza. A própria palavra vai dizer. Qual que a palavra de Deus ela está nos ensinando, irmãos? Glória a Deus. E Ele deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, aleluia, dos santos. O irmão ali só quer ser santo, a irmã só quer ser santo. Quem nos chama de santo é a palavra. Quem são os santos? É aqueles que buscam se separar, buscam se consagrar, porque há uma grande diferença. Há uma grande diferença daqueles que vivem na prática do pecado. Na prática, são praticantes do pecado. Dá vontade de fazer isso, eu faço. Sou praticante do pecado. E existem aqueles que fogem do pecado. Que fogem. A vontade vem, o desejo vem, o olhar muitas vezes atrai, chama a atenção. Porque a Bíblia diz que tem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Tudo isso não vem de Deus, vem do mundo. E nós estamos no mundo. Antes de vir aqui para casa, eu estava falando com um casal e eu dizia: as coisas do mundo é atraente. As coisas do mundo elas chamam muito a nossa atenção. Ou você acha que os homens de Deus e as mulheres de Deus também não são tentados? São. No olhar, no pensamento. Por isso que devemos nos santificar dia após dia. Você lembra daquela passagem quando Jesus Cristo chega para os seus discípulos e vai lavar os pés deles? Até o apóstolo Paulo não queria. Sabe o que Jesus mais mostra ali no ensinamento? Um ensinamento grandioso. Que nós devemos constantemente de purificação. De purificação. Todos os dias. Todos os dias. Nós ouvimos todos os dias o que não deve. E pensa no negócio para gravar até o que você estuda. Que você ouve muitas coisas que não prestam. Parece que fica na mente. Parece que fica lá todo tempo. Todo tempo, escutando, fica. Você vê, meu irmão, nós estamos vivendo nos últimos dias, da qual a iniquidade está crescendo de uma forma absurda. E o Senhor ele vai dizer que nós precisamos de constante purificação. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai dizer que nós precisamos de armamentos espirituais. O apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer: os demais irmãos meus, fortaleceres no Senhor Jesus e na força do seu poder. Todos nós devemos nos fortalecer. Ah, pastor, que conversa é essa? Eu sou muito forte. Pode vir o que for, eu enfrento mesmo. A tentação que for, eu vou. Pode colocar um varão perto de mim que eu não vou tentar. Pode colocar uma mulher perto de mim que eu não vou tentar, que eu não vou cair. O maior exemplo que nós temos é Sansão. Foi colocado ali, Dalila, todo dia. Me conta qual é o teu segredo. Ah, é assim, assim, assim. Você mentiu para mim, você me enganou, você não me ama, eu amo, qual é o teu segredo? Aí contava,
suportava, até que ela ganhou todo o coração de Sansão. E ele disse: meu amor, eu sou nazireu, eu não posso beber bebida forte, eu não posso cortar os meus cabelos, se isso acontecer o voto é quebrado, minhas forças se vão. Aí tá bom. Foi o fim de Sansão. Em relação a José, vem cá, deita comigo. Meu irmão, ele esqueceu a capa dele e saiu correndo. Ele saiu sem olhar para trás. Porque ele não era homem, muito pelo contrário. José era muito homem. Foi por isso que ele morreu. Porque se ele tivesse ficado, ele tinha caído. E grande tinha sido a queda dele. Aquele que está de pé, ore, cuide, vigie. Nós devemos, irmãos, termos essa vigilância. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque todos do ministério devem também se preparar, devem vigiar, devem buscar a Deus. Nós vimos, irmãos, que há apóstolos. O Senhor escolheu apóstolos. E os apóstolos, como nós vimos na semana passada, se aplica a certos líderes cristãos. O verbo apóstolo significa enviar alguém em missão especial como mensageiro representante pessoal de quem o envia. Os apóstolos eram enviados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo para uma grande missão, para uma obra especial, de caráter especial. Esse título é usado para Cristo em Hebreus 3:1, os 12 discípulos escolhidos por Jesus, o apóstolo Paulo, dentre outros. O termo apóstolo era usado no Novo Testamento em sentido geral, para um representante designado por uma igreja, como por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Esses apóstolos, eu sou apóstolo, não posso ser missionário, eram verdadeiros missionários. A eles ficou incumbido também a obra de ganhar almas, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia! Todos estão incumbidos na tarefa missionária. Todo apóstolo é um verdadeiro missionário, mas nem todo missionário é um apóstolo. Aleluia, glórias a Deus. Olha só, o apóstolo no sentido geral, continua sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Há ministérios em que não aceitam o ministério de apóstolos para hoje em dia, porque muitos costumam dizer que apóstolos só foram os 12, só os 12 apóstolos, lembrando que Judas suicidou-se e os apóstolos escolheram 2, e desses 2 levantaram Matias para ser apóstolo. Mas o Senhor lá na frente aparece no caminho de Damasco e levanta outro apóstolo, que esse era o apóstolo Paulo. Mas o ministério pentecostal, em grande maioria, no estudo majoritário, por quê? Porque existe também estudiosos de uma base minoritária que não aceitam. Mas diante do estudo da igreja pentecostal, acredita-se sim, aleluia, no ministério de apóstolos hoje em dia, e continuam sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas cessarem, ou seja, olha o que o estudo da igreja pentecostal está trazendo, se as igrejas pararem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho
Evangelho em todo mundo, ficará estagnada. Ou seja, não será mais a mesma coisa. O estudo, a palavra aqui está nos ensinando que é necessário sim levantar apóstolos. Eles são todos na obra, por exemplo, o pastor ele tem que ser um missionário, o obreiro ele é um missionário, e irmãos que têm um desejo de fazer a obra, pode ser sim um missionário, e o apóstolo também é um missionário, mas nem todo missionário, nem todos os missionários são apóstolos. Por exemplo, o que é missão? Ganhar almas para Jesus, fazer a obra de Deus. Mas o apóstolo é aquele que foi enviado com caráter especial. Ele simplesmente não vai e prega o evangelho e vai embora, não. Ele foi ungido para levar a mensagem em caráter especial. É um mensageiro enviado por Deus de uma forma especial. Ou seja, na implementação de uma igreja, em várias outras coisas. É como se fosse uma obra missionária mais abrangente. É como se fosse algo mais além de ganhar a vida, vai ter um ministério. Ele vai orar pelo poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Por exemplo, nós vamos pregar sobre um evangelista, o evangelista Filipe. O Filipe ele foi enviado para Samaria. Ali ele fez um grande trabalho, ele começou a pregar. Olha, você vai fazer a obra. Foi que Filipe foi e começou a propagar o evangelho. As pessoas já começaram a ouvir Jesus. Depois chamaram quem? Depois que já tinha uma comunidade de pessoas, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro chega em Samaria. Na hora que o apóstolo Pedro chega, ele começa a dar uma continuidade no trabalho de uma forma especial. Por exemplo, todo mundo aqui batizado, alguns batizados no batismo de João, e sem saber o que era o batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro recebe o Espírito Santo. Magos ouviam aquilo, eu quero comprar isso aí. Eu quero comprar. Que poder é esse? E ali fundava ministério. Por quê? Porque nós vamos ver que o trabalho do líder, do pastor, ele vai dar o apoio, ele vai estar na frente. Pronto, o evangelista foi, o missionário foi, fez a obra, não é? E agora vem uma outra pessoa enviada para ensinar. Nós vamos ver aqui que o trabalho do presbítero é o mesmo trabalho do pastor, é o mesmo trabalho do bispo, é o mesmo trabalho do líder. Bispo, qual é a diferença do bispo? Hoje em dia, as pessoas tratam o bispo como se ele, o presbítero, o pastor e o bispo, como uma subida de degrau. E não é essa subida de degrau, não tem essa posição. Tem. O presbítero é o mesmo pastor. É o mesmo pastor. Pastor, qual é a diferença? Que o pastor, quando ele é levantado, ele está ali na direção, ele está ali na frente. Ele ali está como na liderança. Na liderança. É tão certo que a palavra de Deus diz que lá em Jeremias, os pastores, que não cuidaram da sua ovelha, do seu rebanho, E porque ele está ali, ele não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. O pastor vai cuidar da ovelha, alimentar, É isso aí. Por isso que a obra de Deus é tão importante. Nós precisamos de dons ministeriais para entendimento. Essa questão de ovelha gera ovelha é a mais pura verdade. Uma ovelha sadia, ela gera até 2 ovelhas por ano. Você sabia disso? Uma ovelha sadia, ela gera o quê? Até 2 ovelhas por ano. Quantas ovelhas você ganhou para Cristo no ano de 2022? Então o pastor nos
todos eram, o pastor também é ovelha. Mas em relação à cargo ministerial, ele é a autoridade máxima que o Senhor Jesus pôs na igreja. E deve haver uma obediência à liderança no Senhor. Eu até esse final de semana brincava com José. Mas eu vejo uma passagem na Bíblia Sagrada que mostra, porque Jesus Cristo é o nosso pastor, né? E naquela passagem do Nath, quando levam, veja bem, os sacerdotes eram como ovelhas, né? Eles que levavam a palavra, né? E traziam todo o resto da coisa que era possível, ou difícil, ou possível, trazer para Jesus. Mas Jesus, naquela hora que o pai do menino disse, olha, eu trouxe o meu filho, os teus servos não puderam fazer nada. O que foi que Jesus disse? Né? Eles, depois que Jesus expulsou o demônio, eles se preocuparam em perguntar por quê. Eles sabiam por quê. Eles sabiam. Eles não estavam preparados com a unção, jejuando. Então, isso aí a gente vê que a igreja, são os apóstolos, é quem faz, quem cuida da ovelha. Mas para quem cuida agora, nós, ovelhas, é que vamos atrás, é que vamos pegar também, para que gerar ovelha. Senão o rebanho não cresce. Isso é interessante, né, irmãos? Vamos. Quem vai gerar ovelhas em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Nós também nosso testemunho de mudança, né? Comportamento, tanto em casa como na igreja, e dela você vai enfrentando, você vai falar. Esse seu testemunho, esse seu comportamento é a sua maior pregação. Pode ter certeza disso. Sua mudança de vida, sua transformação. Tanto é que a palavra não Isso é chamado de avivamento. Avivamento. Pastor, tanto é que não me olhar, ficava com aquela menina, né? Olha, eu vou me deixar falando, não fala de Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção. Pensa no Senhor. Até brincando com o José esse final de semana, ele estava lendo a Bíblia, ele veio mostrar o que ele estava estudando, Efésios 6. Aí ele estava dizendo: obedecei aos vossos pais, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Aí eu peguei, brincando com ele: seu pai e sua mãe mandar você fazer alguma coisa errada, você tem que obedecer, sim ou não? Mas a Bíblia está mandando obedecer, José. Aí na hora ele deu um nó. Mas tem que obedecer. Não, mas não pode. Mas está aqui, está dizendo, obedecer aos nossos pais no Senhor. Mas não pode. Mas por que não pode? A Bíblia está mandando obedecer. Está vendo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Porque o inimigo, muitas vezes, eu estava usando de astúcia, de maldade para tentar, não maldade para tentar contaminar a mente, porque eu ia explicar e esclarecer, mas tem pessoas que usam aquilo e vai embora. Mas a Bíblia diz o quê? Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor. No Senhor. E nós, como filhos de Deus, né? Nós, como filhos de Deus, a nossa obediência é ao Senhor. Ao Senhor. Outra palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades no Senhor. Se porventura o meu patrão disser que eu faça algo, eu vou entristecer na lista de Deus, eu jamais, eu tenho que perder o emprego, eu tenho que fazer tudo, mas eu não vou fazer aquilo que eu não vou fazer. Até os vossos líderes, os vossos pastores, obedecei no Senhor. Como é que você vai obedecer se você não tem entendimento na palavra de Deus? Eu quis começar de cima das posições, o apóstolo, os profetas, até chegar realmente no obreiro. Até chegar no obreiro. Mas todos eles têm que ter a característica do obreiro. Porque todos são obreiros.
O apóstolo é obreiro. O profeta é um obreiro. Hã? Ninguém é maior para ser verdadeiro. Certeza. E o que o obreiro deve ser? Aprovado. Tem o quê? Entendimento aqui na palavra. Na palavra. Por quê? Porque se ele não tiver entendimento na palavra, a própria palavra, usada de uma maneira maldosa, pode lhe contaminar e lhe desviar da presença do Senhor. Escute com atenção, para não dizer que o pastor está falando bobagem. A Bíblia é o maior livro em que se tira heresias. O próprio diabo usou a palavra contra a palavra. Se você não tiver cuidado na palavra de Deus e usar o texto fora do contexto, você vai estar gerando heresia, vai estar pregando mentiras. Jesus, quando ele veio, a palavra de Deus diz que enquanto ele homem, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, né? Ele foi, despiu-se de sua glória, esvaziou-se de si mesmo, e os dons divinos, os atributos divinos, ficou reservado. Jesus era homem aqui na terra, era Deus e era homem. E os atributos divinos, Jesus não era onisciente quando estava aqui, Jesus não era onipresente, né? Não era. Ele não estava na Galileia e no mesmo tempo estava no outro lugar. É importante que ele diz, né? Nem o filho sabe, mas unicamente o pai. Que está na terra. Porque os atributos divinos tinham ficado reservados. Porque como homem, aquilo ali foi um exemplo para nós, para saber. Cristo sendo o próprio Deus, mas na posição de homem, de homem que ele de uma forma corpórea, né? Ele teve que ser reservado os atributos divinos para que ele vencesse as coisas obedecendo. Obedecendo. Isso tudo que ele fazia era com o Espírito Santo que era sobre Jesus, porque ele é todo dia. Isaías 61 já profetizava que Jesus ia ser ungido, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Desde a hora da geração. Então, irmãos, nosso maior exemplo é Jesus. Quando ele chega no tempo para pregar, ele vai abrir Isaías 61, que não era por capítulo nem versículo, não era dessa forma. Na hora que abriu o bolo, veio lá aquela mensagem, ele diz: hoje se cumprem as Escrituras. Glória a Deus. E nós também devemos procurar sermos cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, o apóstolo, no sentido geral, continuam sendo essenciais para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas pararem, cessarem de enviar pessoas assim cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar tais pessoas, cumprirá a sua tarefa missionária e permanecerá fiel à grande comissão do Senhor. Mateus, capítulo de número 28, o último capítulo, versículo 18 ao 20. Que comissão foi essa? Bem rapidinho aqui para os irmãos verem. Mateus 28, de 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus. O termo apóstolo também é usado no Novo Testamento em sentido especial, em referência àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o Evangelho e a estabelecer igrejas. Esses são os apóstolos autênticos,
primários. Esses apóstolos aqui é diferente de todos os demais que hoje se tem. Não é como aqueles primeiros apóstolos, não é. Não podemos dizer. Por quê? Porque a própria palavra ela vai nos dizer, irmãos. Olha só, no caráter, o apóstolo no caráter, no sentido, não geral, mas no sentido especial, no sentido autêntico, em referência àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição. Pedro, o apóstolo Paulo, eles viram após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o evangelho e a estabelecer igreja. E foram esses os 12 discípulos e Paulo. Tinham autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e à mensagem original do evangelho. Então, o apóstolo aqui, esses apóstolos que viram Jesus após a ressurreição, esses homens aqui eram diferentes de todos os outros. Eles eram diferenciados. É portanto que as pessoas iam até ele. Surgia alguma discussão. E agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos lá nos apóstolos? Vamos fazer uma comissão? Vamos verificar? Os próprios apóstolos. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui. Está começando o negócio a pecar. O que foi? Rapaz, as viúvas de um povo estão dizendo que a gente não está cuidando. Outras pessoas estão dizendo que a gente está cuidando. A gente não está dando atenção. Está dando para a gente, não. A gente tem que levantar pessoas. Olha só, tem que levantar pessoas preparadas, capacitadas, aptas. Para quê? Para que também nós venhamos designar tarefas para que ela possa fazer. Em outras palavras, o apóstolo fazia tudo. O apóstolo era aquele que pregava, implantava, discipulava, batizava, levava mantimento, alimentava, tinha que pregar tudo, fazia tudo. Uma responsabilidade, tudo. Chegou o momento que vamos levantar o ministério dos diáconos. Vamos levantar o ministério do diaconato. Vamos entregar responsabilidade a eles. Para quê? Para que a gente venha dividir a tarefa e nós vamos ficar na palavra. E aí entra os presbíteros, aí vai entrar os pastores, e nós vamos ver na próxima segunda-feira. Mas os apóstolos, realmente, esses eram comissionados por ele para pregar e estabelecer igrejas. Aleluia! Eles tinham no tocante a revelação divina e a mensagem original do Evangelho, como ninguém mais até hoje. O ministério do apóstolo, nesse sentido, restrito, é exclusivo e dele não há repetição. O apóstolo original do Novo Testamento não tem sucessores. Esses apóstolos aqui em caráter especial não tem sucessores, mas em caráter abrangente nós vemos que são enviados sim, né? Como homens de Deus também que são especiais. Mesma coisa os profetas. Aí nós vamos estudar na semana que vem os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento que pegou o cinto aqui, amarrou aqui nas pernas. Que é isso? Assim se fará ao dono desse cinto que for para Jerusalém. Isso é profecia. Mas diferente de antes, hoje a igreja tem o poder de julgar. E julgar não é condenar, mas julgar as profecias numa questão de observar e colocar na balança. De onde vem a profecia? De onde vem? Da onde está surgindo? De onde está surgindo essa profecia? Irmãos, isso, olha, não perca a segunda
quinta-feira, pelo amor de Deus, porque o que tem gente se levantando hoje, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz, isso é perigoso, embaraça a mente da pessoa, desvia a pessoa. Muita gente que deixa de se congregar nas profetadas. Profetadas. Perigoso. Perigoso. Tanto para a pessoa que está falando, quanto para a pessoa que está ouvindo. Vamos colocar aqui, Pior né? para quem está falando. Porque vai ser que pega na cabeça. Essa. Ai, aí nós vamos estudar sobre a maior profecia. A maior profecia. Porque Deus tem falado de muitas formas, né? Mas hoje Ele falou de uma forma diferenciada, através da palavra. Presbítero Nelson. Glória a Jesus, aleluia. Vamos agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso. Eu continuo também saudando a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus em agradecimento para que o Senhor venha nos guiar aos nossos lares. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Aqui, Senhor, somos gratos pela palavra, pelos ensinos, pela doutrina, Senhor. Para que possamos vir, Senhor, ter de Ti, Senhor, os conhecimentos para levar o Teu índio para todos os lugares e para todos os caminhos aonde o Senhor desejar a que nós fomos. Abençoe cada um de nós, Senhor, e cada um venha colocar essa palavra no nosso